Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só para organizar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as interpretações, começar a falar sobre interpretações da mecânica quântica, né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai mais estudar a questão da estrutura teórica mínima, né, da mecânica quântica e localizar onde essas interpretações vão fazer discussões, né? Basicamente, a mecânica quântica tem um conjunto de postulados, né, um conjunto pequeno de postulados, 5 postulados, que se referem ao sistema e ao resultado da medida, né? E a gente vai analisar em que pontos, né, estão sujeitos esses postulados a interpretações, né? Então, a gente vai primeiro definir o que é a interpretação, depois a gente vai analisar os postulados básicos da mecânica quântica e vamos discutir só rapidamente, né, aonde essas interpretações vão atuar, e na aula que vem, sim, a gente vai falar mais especificamente, né, das visões, né, das interpretações correntes sobre os postulados, e eu vou endereçar quais são os problemas chaves, né, em que as interpretações vão discutir, né, os problemas. Então, só para definir o que é uma interpretação, né, então a interpretação é um conjunto de teses, né, que vai se agregar ao formalismo mínimo de uma teoria. Isso aqui eu estou falando de interpretação no caso geral, né, mas no caso da mecânica quântica são teses, né, são afirmações que vão ser feitas por cima do formalismo mínimo da teoria, que a gente já vai ver daqui a pouco, né. Mas, apesar disso, né, essas interpretações não vão afetar as previsões observacionais da teoria em geral, né? Algumas delas até modificam um pouco as predições, mas a maior parte delas são só definições ou afirmações sobre a realidade, né? A partir da teoria e não mudanças no formalismo mínimo. Né? Então, basicamente essas afirmações vão conectar, né, o que está por trás dos fenômenos observados, né? Ou seja, o que a gente não vê. Especificamente, mecânica quântica tem um problema, e por isso que tem tanta interpretação, né? Como são fenômenos microscópicos, né? Ou seja, em nível atômico, onde a gente não enxerga, a gente só consegue obter alguma informação do que está ocorrendo por interação com esses sistemas, né? Então, na maior parte do tempo, o sistema é uma caixa preta para quem está fazendo a medida, né? O que sai é o resultado da mensuração, né? Então, o que está ocorrendo entre a preparação do sistema até ser feita uma medida sobre o sistema é uma caixa preta, que ali é que vai estar as interpretações. Tem duas grandes linhas filosóficas, né? Uma é o realismo, né? Ou seja, que os conceitos da teoria têm realidade geral, né? Ou seja, função de onda tem uma realidade intrínseca a ela, então eu posso acompanhar o sistema todo a partir da função de onda, por exemplo, e interpretar o que quer dizer a função de onda. E outra, isso basicamente é o grande filão, né? O realismo é o grande filão onde tem esse conjunto enorme de interpretações que a gente mostrou na tabela resumida na aula passada. E tem o positivismo, que é basicamente que aceita só como realidade, né, o resultado do experimento. O que existe entre a preparação e o resultado da medida, a caixa preta, não se faz nenhuma discussão sobre, né, certo? Então, basicamente, essas são as grandes linhas de interpretações, né? O próprio realismo, então, que dá caráter de realidade objetiva para todas as ferramentas teóricas, né, que são utilizadas na mecânica quântica. O positivismo, basicamente, é o pragmatismo, né, que é o famoso cala a boca e calcula, né, que é utilizar os postulados da mecânica quântica para derivar resultados, predições físicas, e essas predições, então, são contrastadas diretamente com o experimento, sem fazer juízo de valor do que está acontecendo até o processo de medida. Né? A gente vai ver que a maior parte da discussão das interpretações estão de como é que eu defino o sistema, ou seja, o que é uma função de onda ou vetor de estado, e como é que ocorre o processo de medida. Então, como eu estava falando para vocês, as interpretações vão estar por cima do formalismo mínimo da teoria, que no caso aqui é o formalismo mínimo da mecânica quântica. Eu estou fazendo só um resumo aqui, o que é o formalismo mínimo da mecânica quântica, né? A mecânica quântica, então, como é uma das teorias, na verdade, a mecânica clássica newtoniana também é baseada em 3 leis, né?
que são postulados, basicamente, né? Mecânica quântica não é diferente, né? Então, nós temos um conjunto de postulados básicos, eu depois vou mostrar para vocês os 5, né? Que é o standard, né? 5 postulados básicos, que são definições formais do que é um estado físico quântico, né? Como é que eu caracterizo um estado físico quântico, e sobre os observáveis, né? O que caracteriza em mecânica quântica, no formalismo teórico, os observáveis, né? Na verdade, a gente já sabe todas essas coisas, né? O estado é representado pela função de onda e os observáveis são representados por operadores. A gente fez isso várias vezes aqui na disciplina. Na mecânica quântica, então, ondulatória de Schrödinger, que é o que a gente viu nesse semestre, né? O estado do sistema, então, é dado pela função de onda, onde essa função de onda depende, então, das coordenadas espaciais, né, e do tempo, certo? Na notação mais geral, que é a famosa notação de Dirac, que é a mecânica quântica ensinada usando, por exemplo, a mecânica quântica matricial de Heisenberg, né, a Born e Jordan, né, a função de onda, o estado do sistema é representado por esse objeto aqui, a gente chama de Bra, de Ket, perdão, Ket, né? Mas, basicamente, na representação de Schrödinger, né, onde a função de onda é que designa o estado do sistema, o estado do sistema quântico é designado por uma função de onda. Os observáveis, a gente já viu, né, ou seja, as medidas físicas, né, as quantidades mensuráveis, né, físicas, energia, momento, etc., etc., são representados por operadores lineares, né, hermitianos. Eles têm que ser hermitianos porque os autovalores de operadores hermitianos são reais, como a gente quer observáveis que são reais, né, necessariamente esses operadores representando os observáveis tem que ser operadores lineares hermitianos, né, que a gente designou por chapéu, né, em cima. Então, vários exemplos que a gente viu no semestre, né, o operador momento, o operador posição, o operador momento angular, componente Z do momento angular, o momento angular ao quadrado por Casimir, o spin, né, o operador de spin, o componente Z do spin, o operador energia, né, que é o hamiltoniano, e assim por diante. A gente definiu vários operadores, que são quantidades físicas, né, e em mecânica quântica estão sendo representados por operadores, né. Quando opera um operador desse sobre uma função de onda, a gente vai obter necessariamente, se aquela função de onda é um alto valor, um alto vetor desse operador, eu vou obter um dos autovalores correspondentes do operador, né? E, claro, os resultados da medida correspondem aos autovalores desses operadores, né, que vão operar nas funções de onda ou no estado do sistema, né? Aqui vocês já devem ter visto que, da maneira que a gente fez a nomenclatura, né, a representar o estado do sistema, até a gente falou que era um vetor de estado, né, a função de onda, né, e os observáveis com operadores lineares, né, tá claro que o formalismo matemático que está por trás é a álgebra linear, né. A gente está fazendo o uso dessa linguagem matemática que é vetores de estado ou funções, né, de variável complexa de variável real e operadores lineares. Tá claro que a gente está trabalhando num formalismo matemático associado a essa teoria, que é calcado em álgebra linear, mas especificamente em algo específico de álgebra linear, que é, se vocês lembrarem de álgebra linear, né, que é os famosos espaços vetoriais, né? Então, lá em álgebra linear a gente define espaços vetoriais, né? Na verdade, um conjunto de objetos matemáticos formam espaços vetoriais, matrizes, vetores, no 3D, no 2D, etc. Mas as funções de onda, ou os vetores de estado, né, são vetores num espaço vetorial específico, ou espaço vetorial normado, tá? Então, o que é um espaço vetorial? Bom, essas funções de onda aqui vão obedecer todas as propriedades de um espaço vetorial linear, que são aquelas propriedades todas, né? Multiplicação por escalar, soma, e existe produto escalar definido nesse espaço vetorial. Especificamente, esse produto escalar, ele é finito, né, e positivo definido, certo? Eu só vou adiantar aqui que o produto escalar, aqui especificamente em mecânica quântica, basicamente dá a normalização, a condição de normalização da função de onda. O produto escalar, em termos de funções de onda, seria aquela integral do psi quadrado, né, integrado sobre todo o volume espacial, dando 1. Aquilo ali é um produto escalar de funções de onda. Então, o espaço matemático associado à mecânica quântica é um espaço vetorial linear,
com produto escalar definido, existe o produto escalar, essa operação matemática, né? E esse produto escalar é positivo definido, ou seja, me dá... Na verdade, nós queremos que dê valor 1, mas poderia só, se a gente não quiser normalizar as funções de onda, bastaria que o produto escalar desse maior ou igual a zero. Maior que zero, né? Perdão. No nosso caso, a gente está sempre normalizando a 1, então o produto escalar é 1. Então, as funções de onda vão ser vetores, entre aspas, né? Nesse espaço vetorial linear, né? Lembrando que vetores é um nome genérico, né? Por exemplo, a gente pode mostrar que matrizes N por N são vetores em um determinado espaço vetorial. Tá? Então, as funções de onda fazem o papel de vetores na linguagem da álgebra linear dos constituintes desse espaço vetorial. E esse espaço vetorial, as funções de onda, ou os vetores de estado, são vetores, né? É um espaço vetorial chamado espaço de Hilbert. Tá? Então, a mecânica quântica, do ponto de vista matemático, tem como fundo, né, um palco, um espaço vetorial linear chamado espaço de Hilbert, onde as funções de onda, ou os vetores de estado, são vetores, né, desse espaço linear, tem norma definida. E os operadores também, né? Os operadores são definidos dentro desse espaço de Hilbert. Né? Os operadores que representam os observáveis. Então, resumindo, a base matemática, né, o formalismo teórico matemático da mecânica quântica basicamente é o espaço de Hilbert, né? E as operações que ocorrem nesse espaço abstrato. Né? Então, eu falando para vocês, as interpretações vão ocorrer a partir do formalismo mínimo da teoria, né? Vão tentar interpretar significados para os postulados, né? Isso mecânica clássica também não é diferente, né? A gente tem uma literatura vasta aí sobre interpretações ou discussões sobre as leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton. Né? Aqui não é diferente, né? A gente tem mais postulados e estão sujeitos a interpretações, né? Desses postulados. Né? Mas, só comparando a mecânica clássica com a mecânica quântica, né? Na mecânica clássica, né? O estado de uma partícula ou de um sistema, né? São designados, não especificados, né? Por duas variáveis dinâmicas, que é o vetor posição, né? E o momento linear, né? Formando o espaço de fase. Então, se eu quiser analisar a dinâmica do sistema de partículas ou de uma partícula única em mecânica clássica, eu vou ter que necessariamente dar esse conjunto de variáveis, né? Posição e momento, lembrando que a posição e momento tem evolução temporal, né? Basicamente, a evolução temporal vem da segunda lei, né? Quando eu resolvo a segunda lei de Newton, dada a força resultante, eu consigo obter como solução, se possível, né? O vetor posição como função do tempo, né? E o momento linear está diretamente associado à origem do movimento, né? Da aceleração, que é a força, a taxa de variação temporal do momento está relacionada com a força resultante, né? Então, em mecânica clássica, as duas variáveis dinâmicas, né, são a posição e o momento. Então, a posição e o momento, ou o espaço de fase, vai fazer o papel que é feito na mecânica quântica pela função de onda, né? Ou seja, se eu quiser especificar um estado de um sistema em mecânica quântica, eu designo a função de onda, que depende da posição e do tempo, enquanto que na mecânica clássica, a designação do estado, né, a caracterização de um estado físico, né, de uma partícula, de um sistema, é dada a partir dessas duas quantidades, né, a posição, momento ou espaço de fase. Ou seja, para cada tempo a gente tem que dar seis variáveis, né, para designar o estado, certo? E a evolução temporal é dada como ou a segunda lei, se eu estou falando de mecânica newtoniana, né, ou via formalismo hamiltoniano ou lagrangiano, né, para dar a evolução temporal. Ou seja, dado o vetor posição num dado tempo, eu obtenho o vetor posição para um tempo t', utilizando tanto a segunda lei quanto os outros formalismos, né, que envolvem energia, né, o hamiltoniano. Na mecânica quântica, então, vão ter postulados, né, que vão permitir entender essas duas coisas, né, evolução temporal e como é que eu caracterizo um sistema, né. Então, os postulados, que eu já vou mostrar quais são, né, são referentes a duas coisas, né. Como é que um estado quântico, né, ou seja, um estado de um sistema em nível quântico,
como é que ele é descrito matematicamente. Eu já adiantei que basicamente vai ter que ser utilizado o formalismo de álgebra linear num espaço vetorial específico, espaço vetorial de Hilbert, né? E também como é que como é que a gente relaciona, né, as quantidades físicas com com esse estado quântico, né? Como é que eu sei os valores possíveis do resultado da medição, a partir de se saber o estado quântico num determinado tempo. E a evolução temporal, né? Eu vou ter que ter um postulado aí que me diga como é que, a partir de um tempo t, sabendo como é que o estado do sistema está em um determinado tempo, como é que ele evolui temporalmente, né? Num tempo posterior t', como é que o sistema evolui, tá? Mas a gente já sabe, na verdade, aqui a evolução do sistema, que vai fazer o papel da segunda lei de Newton, por exemplo, é a equação de Schrödinger dependente do tempo, né? A equação de Schrödinger dependente do tempo, ela dá qual é a evolução temporal da função de onda, ou do estado do sistema. No caso dos sistemas conservativos, a gente viu que é trivial, né? A dependência temporal é trivial para qualquer sistema conservativo. A dependência no tempo das funções de onda é aquela exponencial complexa que envolve a energia, né? Então, o hamiltoniano, a energia, é o ente principal que vai dar a evolução temporal, né? Ou seja, o operador hamiltoniano é quem vai controlar a evolução temporal de sistemas conservativos em mecânica quântica. Se eu não estou com sistemas conservativos, ou se eu tenho uma perturbação, aí eu tenho que usar o hamiltoniano completo para fazer a evolução temporal. Mas, nos exemplos que a gente fez, que foi de sistemas conservativos, a evolução temporal é trivial e a mesma para qualquer sistema conservativo, que é aquela exponencial e na menos i sobre h cortado et, né? Então, essas duas questões aqui, a designação do estado quântico, né, e a relação do estado quântico com as observáveis e a evolução temporal, são dadas em mecânica quântica por 5 postulados básicos que vão dar, então, a estrutura mínima, né, da mecânica quântica. Eu vou falar cada um deles, né. Na aula que vem eu vou começar a aula aplicando esses postulados para casos práticos. Algumas coisas dessas a gente já fez, né, intuitivamente, mas não discutiu no âmbito geral, né? A gente ficou discutindo casos particulares que a gente estava construindo, né, poços e determinados tipos de potenciais, né, partículas livres, etc. Mas basicamente a estrutura mínima é dada por 5 postulados, né, tentando endereçar essas duas questões, como eu estou falando aqui, né, no caso quântico, né? Ou seja, quais é que são as contrapartidas quânticas do que ocorre na mecânica clássica. Então, o primeiro postulado tem a ver, então, como é que eu defino o estado de um sistema em mecânica quântica, né? Então, eu já adiantei ali, né, que o estado de qualquer sistema físico em mecânica quântica, né, num tempo t, né, é designado por um vetor de estado, que na mecânica ondulatória de Schrödinger é a função de onda, né? Na mecânica matricial de Heisberg, que é outro ente, mas são designados por vetores de estado naquele espaço vetorial normado que eu chamei de espaço de Hilbert. Né? Essa função de onda, ou esse vetor de estado, contém toda a informação necessária sobre o sistema. Não precisa mais nada para designar qual é que é o estado do sistema, a não ser a função de onda ou o vetor de estado, falando de maneira mais geral, independente da representação. Então, um estado de um sistema quântico é dado por um vetor de estado no espaço de Hilbert, especificamente no caso da mecânica ondulatória de Schrödinger, a função de onda basta, né? Ela representa, né, o estado do sistema em cada instante de tempo. Então, está respondida a primeira pergunta da comparação clássica com quântica, né? O papel que é representado em mecânica clássica pelo espaço de fase, ou posição-momento, é dado aqui na mecânica quântica por vetor de estado, ou função de onda, que a gente está especificando que a gente viu nesse semestre. Feito, agora a gente vai fazer a conexão entre observáveis físicos, realidade, né, com operadores, que é um ente da matemática, né, da álgebra linear do espaço de Hilbert, que é o formalismo matemático da mecânica quântica. Né. Então, cada quantidade física, né, mensurável, que a gente chama de observável O, né, ou variável dinâmica, né, vai corresponder, então, a um operador linear hermitiano que vai atuar, né, nas funções de onda, nos vetores de estado daquele espaço de Hilbert. Né. Esses operadores lineares
eu posso construir equações de autovalores e autovetores para eles, né? Então, os autovetores do operador O vão ser os psi-n, né? Que a gente já fez isso várias vezes, né? Toda vez que a gente resolvia a equação de Schrödinger, a gente obtinha os autoestados, né, do operador H, do operador energia, né? Operador hamiltoniano. Então, em geral, quase todos os observáveis vão ter autofunções associadas, né? No caso, quando a gente resolveu a equação de Schrödinger, são os autoestados da energia. Mas a gente poderia também, então, construir os autoestados do momento, da posição, etc. Então, os autovetores do observável O, representado pelo operador limitiano, são representados pelas φ, né? Em geral, no caso discreto, pode ser vários, né? Por exemplo, no poço, né? No poço infinito, né? 1D, por exemplo, a gente tinha um número infinito, mas discreto, né? Com n inteiros, né? Para as autofunções, né? São aqueles senos e cossenos, né? Em outros casos, as funções de onda, né? As autofunções são contínuas e assim por diante, né? Mas eu tenho um conjunto de autovetores, né? Em geral, lá na álgebra linear, né, um conjunto de autovetores associado a um operador linear hermitiano formam a base, né, nesse espaço de Hilbert. Tá? Então, o conceito de base vetorial também é um conceito de álgebra linear, mas no caso do espaço de Hilbert dá para mostrar explicitamente que os autovetores de um determinado operador, principalmente o operador energia, né, formam uma base. Se eles formam uma base, qualquer outro vetor de estado pode ser escrito em termos dele, né? Isso é um caso geral de álgebra linear, né? Se eu tenho uma base, qualquer vetor daquele espaço vetorial onde eu tenho esta base pode ser construído a partir desta base, claro, com coeficientes, né? Combinações lineares dos vetores da base me dão qualquer outro vetor, né, desse espaço vetorial. Mas o que é importante aqui é que a conexão entre teoria e observação, né, é dado pelo conceito de operador hermitiano linear, que tem autovalores e autovetores. Né? Então, já a gente já sabe quem representa os observáveis. Os observáveis são os operadores. Terceiro postulado. Qual é que é a relação entre esses operadores, né, e as medidas? Basicamente, a relação entre os autovalores desses operadores e as medidas. Né? Então, a medida de um determinado observável O, ou seja, energia, momento angular, spin, etc., pode ser representado formalmente na apelação do operador, né, hermitiano, né, sobre o vetor de estado. O único resultado possível da medida, né, é um dos autovalores ON, né, que são reais, né, deste operador. Então, aqui a gente já tem uma relação entre medida experimental e os constituintes da teoria, né, que são os operadores, né? Então, os resultados da medida são a operação do operador O sobre a função de onda, que representa o estado do sistema, né? E os únicos resultados possíveis são os autovalores ON deste operador. Né? Eu estou aqui, claro, falando do caso particular, onde eu tenho autovalores discretos, né, para esse meu operador. Mas a relação aqui que teoria experimenta é esta, né? Os resultados possíveis da medida são os autovalores do operador associado àquela quantidade física que eu estou medindo. E aí tem um conceito bem importante que as interpretações vão atuar bastante, né? Que é o fenômeno do colapso da função de onda. Então, eu estou com um sistema e eu faço uma medida sobre o sistema. Né? Eu operei o operador O sobre a função de onda e obtive um certo autovalor deste operador. Né? Se o resultado de uma medida desse observável, né, num estado psi for ON, ou seja, um determinado autovalor, né, o estado do sistema imediatamente após a medida, né, muda para a autofunção associada a este autovalor. Então, em geral, a minha função de onda é uma superposição de vetores da base. Lembra que como eu tenho uma base, eu posso construir qualquer função de onda em termos dessa base. Então, eu tenho uma função de onda geral, que está escrita dentro de uma certa base. Quando eu faço a medida, né, sobre o sistema, essa função de onda, que é uma superposição dos vetores de base, vai colapsar. Esse é um conceito, né, colapsar, é o conceito do Bohr, né, do Bohr, né, do de Bohr.
vai colapsar na autofunção associada a esse alto valor que eu medi, né? Isso é conhecido como colapso da função de onda, e esse conceito do colapso da função de onda, né, onde a função de onda geral, né, que é uma superposição, no processo de medida cai num determinado autoestado daquele operador representando o observável, vai dar muito panta-manga para interpretações, né, o colapso da função de onda. Ou seja, por que isso ocorre? O que quer dizer isso? Está sujeito às interpretações. Né? Aqui, do ponto de vista do postulado, é apenas uma afirmação sem prova, né? Que é o tipo de postulado. Né? São afirmações não prováveis, né? Não provadas. Né? Aqui eu estou só escrevendo matematicamente o que está escrito aqui da relação entre medida e os autovalores dos operadores. Né? Então, quando eu opero um operador O que representa um observável sobre a função de onda, eu vou obter, então, um alto valor, né, e associado a um alto estado desse operador O Hermitiano. Né? E como é que eu calculo o alto valor OI? Né? Então, eu vou projetar a função de onda do sistema naquele estado específico, naquele alto estado específico do operador, que é dado pelas funções de onda psi-n, né? Psi-n são os autoestados do operador, né? E faço a integral, aqui tudo na representação de Schrödinger, né? Faço esse produto, né? Projeto psi completo, representando o estado num determinado autoestado associado ao valor OM, e integro no volume, isso vai me dar o valor do O, né? A gente não fez muito esse tipo de análise, né? Ou seja, partir de uma equação de uma função de onda que é geral, que é uma superposição, e depois fazer as projeções. Então, na aula que vem, eu vou dar alguns exemplos de como é que ocorre, né, a utilização desses postulados do ponto de vista prático. Né? Esse aqui a gente já viu, né? A operação de operadores sobre funções de onda, a gente já viu como é que funciona. A gente fez várias vezes isso, tanto para a energia quanto para o momento. Né? A questão da superposição, acho que eu fiz só para... que eu lembro agora, ultimamente a gente fez um exemplo em aula, um exercício de fixação, para uma superposição associada às funções de onda do elétron no átomo de hidrogênio. Né? A partir de uma função que é uma superposição de duas autofunções do átomo de hidrogênio, a gente ficou brincando, né? Como é que a gente construía funções de onda que representavam, né, onde os operadores momento linear, momento angular, energia e componente Z do momento angular eram compatíveis ou não. Mas eu vou voltar isso na aula que vem para a gente fazer um pouquinho de exemplo. Mas, resumindo, a medida está associada com os autovalores do operador. Né? Postulado 4 tem a ver com o resultado probabilístico das medidas. Esse é um problema que também dá muito pano para manga para as interpretações, né? Que, do ponto de vista de predição experimental do que vai ser o resultado da medida, em mecânica quântica, os resultados vão ser dados em termos de probabilidade, né? Porque a gente vai ter uma densidade de probabilidade, que é o ente principal em mecânica quântica através do postulado do Bohr, né? Que o módulo quadrado da função de onda tem a ver com uma densidade de probabilidade, né? E com essa densidade de probabilidade, a gente calcula valores médios dos observáveis, a gente consegue calcular as incertezas nesses observáveis, que basicamente é o desvio padrão, né? A incerteza numa medida é o desvio padrão. Então, toda a linguagem de qual é que é o resultado de uma medida em mecânica quântica tem por trás essa questão de ser dada em termos probabilísticos, né? Ou seja, em termos de médias, né? Porque a função de onda quadrada tem essa interpretação com base, né, histórica em mecânica quântica, né? Então, o postulado 4 então, relaciona o resultado da medida do ponto de vista probabilístico, né? Então, aqui eu vou fazer o caso de uma variável contínua, tá? Então, eu vou supor que o meu observável é uma variável contínua. Então, por exemplo, pode ser a energia, pode ser a posição, etc., momento, né? A densidade de probabilidade, né, de com a medida de um observável O, representado pelo operador O, né?
produz um valor entre O e O mais DO, né? Onde O é o observável que eu estou medindo, né? Posição, energia, etc. E o sistema que está inicialmente no estado psi, né? A gente já sabe como é que é em mecânica quântica, né? A densidade de probabilidade, ou seja, probabilidade por unidade deste observável, né? É igual ao módulo quadrado da função de onda, né? Obviamente, a função de onda está escrita em termos desse observável que eu estou calculando, né? Eu vou só dar um exemplo do que é isso aqui do ponto de vista prático, né? Por exemplo, a densidade de probabilidade, né, para encontrar uma partícula entre x e x mais dx, onde o observável aqui é posição de partícula, no caso unidimensional, né, é dp dx, né, ou seja, a probabilidade de unidade de comprimento aqui, né, é o psi quadrado da função de onda, escrita em termos da posição, né, da coordenada x, módulo quadrado dela. Né. Com essa quantidade, ou seja, com essa densidade de probabilidade, eu consigo calcular valores médios da posição, valores médios da posição ao quadrado, posso calcular valores médios de qualquer quantidade física, qualquer outro observável que dependa da posição apenas, por exemplo, energia potencial, né? A energia potencial é uma função da posição, no caso unidimensional, e eu posso calcular valores médios da posição com essa densidade de probabilidade. A mesma coisa eu posso calcular qual é que é a incerteza na medida da posição, né? A incerteza na medida da posição, o quadrado da incerteza, o quadrado do psi padrão, envolve médias, né? Média da posição e a média do quadrado da posição. Então, o ente principal aqui que vai dar o caráter probabilístico para o resultado das medidas, as predições em mecânica quântica, são as densidades de probabilidade associada à função de onda, né? Associada àquele observável que eu estou tentando fazer a mensuração. E, finalmente, o último postulado é a questão da evolução temporal, que mecânica clássica é dado pela segunda lei de Newton ou pelo formalismo hamiltoniano, as equações de Hamilton, né? Mas aqui mecânica quântica, a evolução temporal do sistema, né? Como é que evolui a função de onda com o tempo, né? A gente já mostrou, eu já comentei isso no caso dos sistemas conservativos e trivial, né? Mas o caso geral, né, da evolução temporal do vetor de estado psi de t, né, é governado pela equação de Schrödinger dependente do tempo. Essa equação aqui que a gente já resolveu para vários casos particulares, né? Mas a evolução temporal é dada pela essa equação, né? Se eu resolver essa equação, eu consigo obter tanto a dependência espacial quanto a dependência temporal. O resultado dessa equação, se eu conseguir resolver ela, né, é a psi como função de RT, né? Onde a dependência temporal advém da solução da equação de Schrödinger dependente de tempo, onde o hamiltoniano aqui, né, é o operador associado com a energia total do sistema. Lembrando que essa equação funciona tanto para sistemas conservativos quanto para não conservativos também. Isso, como eu estava comentando com você sobre o estado do sistema, né, voltando para o postulado 1, a gente designou que o estado do sistema é designado pela função de onda ou por um vetor de estado. Né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da superposição. A gente já discutiu isso um pouco, mas não foi meio en passant, assim, mas eu vou voltar neste caso aqui. A gente falou, né, que o estado do sistema é representado por uma função de onda por um vetor de estado. Mas não necessariamente, né, o estado do sistema pode ser representado por uma única função de onda. Né? Eu posso representar o estado do sistema por uma superposição de duas ou mais funções de onda. Né? Isso é possível, né, ser feito porque a equação de Schrödinger, né, dependente do tempo, ela é uma equação diferencial linear. Né? Significando, se eu tenho uma equação diferencial linear, que é linear, né, se eu tenho soluções individuais dessa equação diferencial linear, uma superposição dessas soluções individuais também é uma solução desta equação linear. Né? Então, é por isso que, como a equação de Schrödinger é uma equação diferencial linear, se eu conheço soluções individuais da equação de Schrödinger, dependente do tempo, né? Uma superposição dessas soluções também é solução da equação de Schrödinger. Então, eu também posso escrever o estado do sistema por uma superposição de duas ou mais funções de onda, onde cada uma dessas funções de onda, obviamente, é solução individual da equação de Schrödinger para aquele caso físico que eu estou analisando.
caso mais simples é quando eu faço uma superposição de duas funções de onda, né? Por exemplo, se Ψ1 e Ψ2 satisfazem, né, separadamente a equação de Schrödinger independente do tempo, né? A função de onda, que é a superposição dela, né? Que é essa superposição, onde eu tenho os coeficientes na superposição Ψ1 e Ψ2, né? Que são α1 e α2. No caso mais geral, o α1 e o α2 são números complexos, né? Lembrando lá quando a gente resolveu os poços, né? Usou as condições de continuidade, em geral os coeficientes que apareciam nas funções de onda, né? Nas superposições, eram objetos complexos, né? Constantes complexas, né? Só para lembrar, por exemplo, caso mais trivial, né? Quando a gente tinha uma partícula livre que estava entrando numa barreira ou numa região física onde eu tinha um potencial não nulo, né? Onde ela estava livre, a gente mostrou que a solução geral ali, né? Era uma superposição de duas ondas planas, né? Onde cada uma onda plana, andando para a direita e para a esquerda, é uma solução particular da equação de Schrödinger para a partícula livre. A superposição dela descreve a partícula vindo da esquerda para a direita. A gente já viu isso, né? A função de onda numa das regiões onde a partícula era livre é uma superposição de duas ondas planas, onde cada onda plana é uma solução particular da equação de Schrödinger associada com a partícula livre, né? Com potencial nulo, né? Então, a gente já viu isso, né? A gente pode ainda representar o estado de uma partícula, de um sistema em mecânica quântica, ainda por uma superposição, né, de funções de onda, onde cada uma dessas funções de onda na superposição são soluções individuais da equação de Schrödinger. Caso mais simples que eu lembro aqui, né, é a representação da partícula livre, né, naqueles casos onde ela está incidindo em um determinado potencial não nulo, né, que pode ser o potencial escada, degrau, né, pode ser o degrau, pode ser um potencial retangular, né, e assim por barreira de potencial e assim por diante. Onde ela é livre, a gente mostrou que ela pode ser descrita, a partícula é descrita por uma superposição. O princípio da superposição é consequência do fato da equação de Schrödinger ser uma equação diferencial parcial linear, certo? Então, eu posso escrever né, a função de onda de um determinado estado físico do sistema como uma superposição de várias funções de onda, onde cada uma dessas funções de onda, Ψ1, Ψ2, Ψ3, e assim por diante, são soluções individuais da equação de Schrödinger associada a esse sistema que eu estou analisando. Na forma compacta, então, eu vou somar de 1 até n, né, αi, onde os αi são os coeficientes, né, e as funções de onda individuais, psi, né. A probabilidade do estado estar, né, nesse tipo de superposição, né, eu vou chamar de P maiúsculo, né, é o módulo quadrado dessa superposição. O módulo quadrado dessa superposição, que vai me dar um número real, né, vai me dar a probabilidade do sistema estar nessa superposição, nesse tipo de nessa configuração, né, essa superposição nesta configuração específica. Então, é só para lembrar que eu posso apresentar o estado físico de uma partícula do sistema não por uma única função de onda, mas pode ser também por uma superposição de funções de onda associada àquele sistema físico. Se os estados, né, os psis que são usados ali na superposição, né, são mutuamente ortogonais, né, e no caso, por exemplo, que eu estava discutindo das ondas planas, né, a onda plana andando para a esquerda e a onda plana andando para a direita são estados ortogonais. Ou está andando para a direita ou está andando para a esquerda, né? Cada uma dessas funções de onda plana, esquerda, direita, são mutuamente ortogonais, né? Então, se esses estados, né, psi, da superposição são mutuamente ortogonais, né, a probabilidade de estar naquela configuração, como eu falei, né, ou seja, uma superposição de estados ortogonais, né, vai ser simplificado aquela probabilidade P maiúscula, né? Ela é apenas a soma das probabilidades individuais, né? Ou seja, a probabilidade de estar numa certa superposição onde os estados dessa superposição são mutuamente ortogonais, basicamente é dada pela soma das probabilidades individuais, né, de encontrar o sistema num determinado estado, né? Então, os PIs que eu estou somando aqui, né, são relacionados com os módulos quadrados daqueles coeficientes da superposição, né,
E o PI, então, é a probabilidade de encontrar o sistema no estado psi. No caso das funções de onda, ali, de onda plana, que eu estava comentando, né? Eu tenho a probabilidade da onda plana andando para a esquerda, outro para a direita, isso vai me dar, então, os PIs, né? PI, P1 andando para a esquerda, P2 andando para a esquerda, né? Para a direita, né? E a probabilidade total de eu ter essa superposição é a soma dessas duas probabilidades individuais, né? Partícula andando para a esquerda e andando para a direita. Claro que o valor da probabilidade está associado com o coeficiente associado àquele estado na minha superposição. Lembrando que toda a historinha lá da imposição das condições de continuidade era justamente para obter quem eram os coeficientes, né? A e B, por exemplo, na minha superposição da partícula livre, né? A gente usou as condições de continuidade da função de onda, derivada primeira dela, para determinar justamente alguns dos coeficientes, né, o A e o B, naquela superposição. Aquele A e B, o alfa 1 e o alfa 2, vão ser utilizados para calcular a probabilidade de encontrar o sistema num determinado estado particular. Por exemplo, andando para a direita ou esquerda, com uma onda plana. O exemplo folclórico de um sistema que é representado por uma superposição quântica, né, que é a exaustão, né, é o famoso gato de Schrödinger, né? Eu não sei se todo mundo já sabe o que é esse gato de Schrödinger, né, ou o paradoxo do gato de Schrödinger, tá? O gato de Schrödinger, resumindo a história, é o seguinte, tá? Você tem um gato que coloca esse gato dentro de uma caixa, dentro dessa caixa com o gato tem um dispositivo que está ligado a um decaimento radioativo, né, que vai decair aleatoriamente, né? Eu fecho a caixa, obviamente, quando decair um átomo lá do núcleo que é radioativo, vai acionar um sistema que vai fazer um martelo quebrar um gás venenoso lá e que pode matar o gato, certo? Mas o processo da ocorrência da liberação do veneno é aleatório, o processo de decaimento é aleatório também, né? Mas a caixa está fechada, né? Enquanto a gente não abre a caixa, a gente não sabe se o gato está vivo ou está morto, né? Só quando a gente faz a medida, ou seja, quando a gente abre a caixa e verifica o que ocorre, a gente vai saber em que estado o gato vai estar depois da medida, depois do processo de medida. Enquanto a caixa está fechada, a gente não tem como saber qual é que é o estado do gato, né? Então, o estado do gato antes de fazer a medida é o caso onde a gente tem uma superposição, tá? Então, o Psi1, por exemplo, eu vou denotar Psi1 para representar o estado biológico do gato vivo, né, com probabilidade 1/2, né? E a Psi2 vai representar, então, o estado biológico do gato morto com probabilidade também 1/2. Então, é um caso cara-coroa, né? O pode estar vivo ou estar morto do ponto de vista de definição do estado biológico do gato. Só pode estar vivo ou estar morto. É como fosse o jogar uma moeda, né? Ou cara ou coroa, ou vivo ou morto, com probabilidades 50% para cada caso, né? Se nenhuma medida é feita no sistema, que é quando a caixa está fechada, né, e eu não sei se ocorreu o decaimento radioativo e foi liberado o veneno, né, o estado quântico do gato, né, eu vou chamar de psigato, né, é uma superposição quântica dos dois estados possíveis, né, dos dois estados biológicos possíveis para o gato, né, gato vivo ou gato morto. Então é uma superposição alfa 1 psi1 mais alfa 2 psi2. Enquanto não é feita nenhuma medida do sistema, o estado do gato é dado pela sua superposição quântica. Quando a gente abre a caixa, se a gente faz a medida, a gente vai obter um desses estados, né, certo? E aí a gente vai saber que o gato está no estado psi1 ou no estado psi2, mas eu só posso saber em qual estado ele está só depois como resultado da medida. Lembrando que isso é um dos casos postulados da mecânica quântica. O resultado probabilístico, o resultado de uma medida são os autovalores associados ao operador que eu estou considerando, né? Então, o estado do gato enquanto a caixa está fechada é uma superposição dos dois estados biológicos do gato, vivo, morto, né? Como nesse caso do gato aqui, os dois estados do gato são mutuamente ortogonais, né? Ou ele está vivo ou ele está morto, esses dois estados são mutuamente ortogonais, como também a função de onda plana para a direita e para a esquerda também são
estados mutuamente ortogonais. Eu estou andando para um lado, eu estou andando para o outro, né? E aí, se eles são mutuamente ortogonais, como eu acabei de mostrar aqui, né, a gente pode, então, determinar os coeficientes, né? Lembrando que se os estados são mutuamente ortogonais, a probabilidade de encontrar o sistema num determinado estado psi é dado pelo módulo quadrado do coeficiente correspondente, né? E no nosso caso, os coeficientes são o alfa1 e o alfa2, né? Como no caso do gato, os estados biológicos são mutuamente ortogonais, né? Significam que os PIs, que são os módulos quadrados dos alfa-is, dos coeficientes da superposição, né? São conhecidos, né? A gente sabe que as probabilidades, tanto do P1 quanto do P2, é 50%, é o caso cara-coroa. Então, os PIs são 1,5, significando que os alfa-is, então, são 1 sobre raiz de 2, né? Então, o alfa1 deve ser 1 sobre raiz de 2, e o alfa2 é 1 sobre a raiz de 2. Então, do ponto de vista formal, a função de onda gato, né, do gato, né, já sabendo quem são os coeficientes, dado que os estados biológicos são mutuamente ortogonais, né, a função de onda do gato é dada por esta expressão matemática, né, onde ambos os coeficientes, né, o alfa1 e o alfa2, são 1 sobre raiz de 2, porque os estados são mutuamente ortogonais, e para estados mutuamente ortogonais, a probabilidade de estar num determinado estado é o módulo quadrado da coeficiente da expansão associada àquele estado, né? E as funções de onda para cada estado biológico, né? Vivo e morto, né? Psi1, aqui é o Psi1, e aqui é o Psi2. Então, aqui o gato de Schrödinger é um exemplo típico de superposição quântica de estados mutuamente ortogonais, onde especificamente a gente consegue calcular os valores dos coeficientes da superposição quântica, né? E o estado do gato, então, enquanto eu não faço medida, é dado pela sua superposição, a superposição de duas funções de onda associada aos dois estados biológicos mutuamente ortogonais, associado ao estado biológico do gato. Aqui eu vou fazer exemplos mais gerais. O gato é um sistema com dois estados ortogonais, né? Mas a gente pode fazer isso que a gente fez para o gato aqui, a gente pode fazer a mesma análise do ponto de vista de exemplificação dos postulados, né? Para sistemas de dois estados, né? Tem vários sistemas de dois estados, né? Em probabilidade clássica é o sistema cara-coroa, né? A gente pode ter polarização de fóton, também pode ter dois estados. As projeções da componente no eixo Z do vetor de spin também tem dois estados possíveis, né? O spin up, spin down. Então tem vários sistemas de mecânica quântica, né? Que só admitem dois estados, né? Então, enquanto eu não faço medidas sobre esse sistema, ele vai ser uma superposição desses estados, né? Então, o que eu estou exemplificando aqui como é que são as exemplificações dos postulados, daqueles 5 postulados, né? No caso, um sistema mais simples, são os sistemas de dois estados, né? Então, eu vou ter uma grandeza física observável, que eu vou chamar de A, né? Que só tem dois valores possíveis, né? Que eu vou chamar de A1 e de A2. Lembrando que nos postulados de mecânica quântica, enquanto eu não faço uma medida desse observável, né? Eu não sei quanto é que é o valor desse observável. Então, antes de fazer o processo da medida, eu não sei qual é que é o valor do observável. Eu vou fazer uma medição, então eu vou precisar de um aparelho medidor dessa quantidade física observável A, ou seja, vou ter que ter um medidor de energia, de momento, etc. Que aqui está apresentado por uma caixinha, né? Que é o medidor de A, em que essa caixinha só tem dois valores, né? O A1 e A2. São os dois valores possíveis de A. Então, eu não sei quanto é que vale A, eu vou fazer um processo de medida, ou seja, utilizando um medidor, né, de A. E, obviamente, as duas possibilidades, né, é que o resultado da medida me dê A1 ou A2. São os dois únicos possíveis resultados de uma medida sobre uma grandeza física observável que só admite dois valores possíveis, né, A1 e A2. A função de onda representando esse observável vai obedecer a regra de Bohr, né? Ou seja, representado por uma função de onda, ou um vetor de estado, que é uma superposição, né, de duas outras funções de onda que representam cada um desses estados, o A1 e o A2, né? Que funciona como estado vivo ou morto, no caso do gato ali, do Schrödinger, né? Então, aqui a função de onda desse estado, enquanto eu não faço uma medida sobre o sistema,
é uma superposição, né, de duas funções de onda, onde cada uma dessas funções de onda está associada a um estado específico, associado ao alto valor A1 e ao alto valor A2, com os coeficientes C1 e C2 de expansão. A regra de Bohr, como é que eu calculo a probabilidade de encontrar no processo de medida o valor AN, onde o N é 1 ou 2, no caso do sistema de dois estados, né? Como os valores aqui são uma quantidade discreta, né? Só posso ter um ou outro valor, ou seja, o observável A não é contínuo, né? Ele é discreto, só tem dois valores possíveis, né? Se eu quiser calcular, né, qual é, a probabilidade, depois do processo de medida, de encontrar determinado valor A1 ou A2 para o observável A, né? Isso é calculado pela regra de Bohr, né? Como eu mostrei o caso contínuo, né? Para o caso discreto, isso é calculado a partir dos coeficientes aqui da expansão, né? Então, é o módulo quadrado do coeficiente Cn associado ao valor de An que eu quero, então o Cn pode ser o C1 ou o C2, dividido pela soma dos quadrados, né, dos dois coeficientes, o C1 e o C2 na expansão. Se a função de onda é normalizada, né, se o psi é normalizado, essa soma dos quadrados dos coeficientes de expansão é exatamente 1, e aí a probabilidade de encontrar um valor AN é só o módulo quadrado do coeficiente C1 ou C2. Né? Certo. No caso, então, como eu estava falando, assim, se o psi é normalizado, a probabilidade de encontrar a medida valendo A1 ou A2 está associado com o módulo quadrado do coeficiente de expansão associado com aquele alto valor que eu quero. É basicamente o que está mostrado aqui. Né? Então, o estado do sistema antes da medida é representado por uma função de onda, ou por um vetor de estado, que é uma superposição, né? Superposição de estados. Né? Quando eu faço o processo de medida, ou seja, eu atuo um medidor sobre a função de onda, eu vou ter como resultado da medida, né, um certo valor, ou A1 ou A2, e na teoria, né, usando regra de Bohr, eu consigo predizer qual é que é a probabilidade que o meu medidor vai dar resultado A1 ou vai dar resultado A2. É a probabilidade na teoria, né? A probabilidade da teoria em mecânica quântica de obter o resultado A1 no processo de medida de uma função de onda, de um estado, que é uma superposição desses dois autovalores, A1 e A2, né? É associado ao módulo quadrado do coeficiente C1, que está associado ao estado A1. E a probabilidade de encontrar o A2 no processo de medida é módulo quadrado do coeficiente C2 na expansão. Certo? Então, aqui eu consigo mostrar explicitamente como é que eu relaciono medida com teoria. Né? Medida experimental, que é a realidade física, né? Observável, com teoria. Né? Aqui na teoria, as probabilidades de encontrar um determinado autovalor está associado com o módulo quadrado dos coeficientes na expansão da função de onda enquanto ela não está sendo medida. O colapso da função de onda, ou seja, o que ocorre com o vetor de estado depois do resultado da medida, que tem a ver com o postulado 3, né, o 3 ou 4. Lembrando, antes de medir, a função de onda está num estado com uma superposição, né, dos estados A1 e A2, que podem ou não ser mutuamente excludentes ali, né? Quando eu faço o processo de medida, né, aí eu vou recair num determinado estado. Eu vou medir um alto valor, por exemplo, aqui o A2, né? E o A2 está associado a uma função de onda que é a função de onda A2, o vetor de estado A2. Né? Então, quando eu faço a medida e eu sei o alto valor, o estado do sistema passa de psi para a autofunção associada a este alto valor, depois da medida. Esse é o famoso colapso, né, do vetor de estado ou da função de onda, se eu estou na representação de Schrödinger. Aqui eu estou analisando a questão da predição da frequência dos resultados da medida, ou seja, a comparação da teoria com o experimento, né? Então, aqui, se eu estou com um estado preparado, sempre está no estado psi, que é uma superposição, né? Aqui eu estou falando, claro, sempre num caso físico, onde eu só tenho dois estados possíveis, né? Para a medida, né? Para o valor medido no estado final. E eu faço uma repetição, né? Então, eu pego o mesmo estado, sempre preparo o mesmo estado psi, a mesma função de onda, que é uma superposição,
e faço uma sequência de medidas, né? Eu uso meu aparelho de medição e vou medindo. No caso da A2, no caso da A1, aí eu faço uma série de medidas, faço N grandes medidas sobre o mesmo estado preparado, que é uma superposição. Eu tenho, então, obviamente, eu tenho uma estatística, né? Usando os resultados experimentais, né? E eu posso comparar com o que a teoria me prediz sobre as frequências, né, de ocorrência de um determinado alto-valor, ou o A1 ou o A2. Né? Então, se eu tenho N medidas do observável A, ou seja, um N muito grande, né, N tendendo infinito, onde eu posso fazer um tratamento estatístico, probabilístico, né, o número de ocorrências, né, do estado A1, ou seja, do valor A1, alto valor A1, eu vou chamar de N1, e o número de ocorrências do alto valor A2, no resultado da medida, vou chamar de N2. Né? Lembrando que sempre o estado antes da medida é uma superposição dos estados A1 e A2. Né? E aí eu posso fazer a comparação teoria-experimento. Né? Qual é a predição da teoria e o resultado experimental. Né? O que é o resultado experimental? É a frequência relativa. Né? No resultado da medida eu vou contar quantas medidas me deram A1, quantas medidas me deram A2, isso é o N1 e o N2, vou dividir pelo número total de medidas. Isso nos dá a frequência de ocorrência do alto valor A1, do resultado da medida A1, e a frequência de ocorrência do resultado da medida A2. Né? Isso é experimento. Né? Isso é o mensurado. Né? Frequências relativas, como a gente faz também em caso clássico. Né? Faz um monte de medidas e depois faz o histograma, né? O histograma experimental das frequências relativas de ocorrência de um determinado valor de medida. Isso, na teoria, está associado com aquelas probabilidades, né? As probabilidades de ocorrência do alto valor A1 e alto valor A2. Que, na teoria, se eu estou pensando a minha função de onda como uma superposição, as probabilidades de ocorrência de um determinado alto valor está associado com o módulo quadrado do coeficiente de expansão, né? C1, C2, associado àquele alto valor. Então, aqui, de novo, tem uma conexão entre experimento, ou seja, observação, né, experimental, e teoria, conexão com a teoria. Mecânica quântica, obviamente. Aqui, a relação entre frequência relativa e experimental com a teoria, e agora valores médios. Né? Também eu posso calcular valores médios, né, medir valores médios experimentais e comparar com a predição da teoria. Então, de novo, mesmo no estado preparado psi, que é uma superposição de duas autofunções, né, faço N medidas, Nzão medidas, né, usando meu aparelho de medição, né, certo? E aí eu vou calcular o valor experimental, né, do valor médio do observável A. Do ponto de vista do calcular o valor médio, né, do valor A, do ponto de vista do experimento, né, é fazer média ponderada. Né? Eu tenho o número total de medidas foi N uma vezes obtive o valor A1 e N duas vezes obtive o valor A2. A média ponderada vai dar o valor médio experimental, né, observacional, da quantidade A. Isso é experimento, né? Realidade, né? Observação. Né? Na teoria, onde o estado do sistema é representado por uma superposição, e aí eu faço a medida sobre o sistema, né? Basicamente aqui na teoria, né? Lembra que N1 sobre N é o módulo quadrado do coeficiente C1 da expansão, e N2 sobre N, né? Vou mostrar aqui, né? N2 sobre N é o módulo quadrado do coeficiente C2 na expansão da função de onda em dois estados. Né? Então eu consigo calcular na teoria também quanto é que é o valor esperado, né? Em termos dos coeficientes de expansão, né? Valor esperado do observável A predito em mecânica quântica, onde o estado do sistema antes da medida é uma superposição quântica, né? É dado então em termos dessas quantidades, ou seja, dos autovalores A1 e A2 daquele observável e dos módulos quadrados dos coeficientes de expansão. E aí eu posso comparar se essa predição é consistente com o valor medido, né? O valor experimental, observacional, se bate, né, o valor médio experimental com o valor médio do observável do ponto de vista de cálculo. A gente já calculou essas médias aqui. Na maior parte das médias, a gente calculou o valor médio para variáveis, para observáveis que são variáveis contínuas. Né? Em geral, a gente calculava lá qual é aquela energia média, ou a posição média a gente calculou várias vezes. Né? Posição média, o x quadrado médio, né?
através das integrais das funções de onda, né, com os pesos, né. Aqui na superposição, o controle todo é dado pelos coeficientes da expansão e, obviamente, os autovalores, né. Então, de novo, aqui eu tenho relação, observação e teoria do ponto de vista do valor médio. Também posso fazer a comparação entre frequência relativa experimental com a frequência relativa predita em mecânica quântica. Aqui, claro, eu estou discutindo tudo em termos de uma função de onda antes da medida, que é uma superposição quântica, né, para um estado que admite dois estados possíveis, né, duas autofunções individuais mutuamente ortogonais, né, por exemplo. Aqui eu só vou fazer o esquema, né, simplificado da estrutura da mecânica quântica como a gente estava discutindo. Vou tentar fazer uma discussão bem geral aqui do esquema simplificado, né. Claro, essa figura não é minha, isso aqui é de um artigo de vários artigos do Oswaldo Pessoa Júnior, que é um especialista em mecânica quântica do ponto de vista da parte filosófica, né, da mecânica quântica, né. Esse é um quadro conceitual, né, onde a gente tem os postulados, basicamente, toda essa discussão que a gente fez entre a relação entre teoria e experimento, né. Aqui no topo tá basicamente o formalismo matemático, né, que é o ponto principal aqui para estruturar a teoria no esquema simplificado, né, no esquema mínimo da mecânica quântica. A gente vai atuar num espaço vetorial complexo, que é o espaço de Hilbert, né. Dentro desse espaço, então, a gente vai postular, né, como é que é representado o estado do sistema, que é o vetor de estado no espaço de Hilbert, né, e quem é que vai representar os observáveis, né, que são os operadores lineares hermitianos, né. A relação entre teoria e experimento, né, ou seja, como é que eu relaciono esses conceitos, né, o estado, a função de onda, ou o vetor de estado, e os operadores, como o processo de medida é dado pelos postulados de projeção, né? Ou seja, qual é que é o resultado da medida discutido em termos do vetor de estado e do operador linear. Lembrando que o operador linear tem os seus autoestados, seus autovalores também correspondentes, né? E assim por diante, né? E depois, claro, a gente vai fazer a conexão entre conceitos teóricos, né? E a conexão desses conceitos teóricos com a realidade, que são basicamente dados pelos postulados, né? Os postulados vão me dizer como é que eu conecto entes teóricos na álgebra linear abstrata do espaço de Hilbert com a realidade ou com a observação. É dado por aquele conjunto de observáveis, de postulados. Basicamente, a partir do postulado 3, né? Que vai dar a relação entre a observação e a teoria e também como é que é a evolução temporal do sistema. Aqui na direita a gente tem indo de cima para baixo, ou seja, da teoria para o experimento, né? A gente tem uma separação clara entre, na parte de cima, a gente tem os conceitos mais teóricos, né? E na parte de baixo, mais a base experimental, que tem a ver com a realidade, né? Então, a gente tem as leis gerais, que definem então, o vetor de estado, os operadores, todos os conceitos teóricos que estão associados ao espaço de Hilbert, né? Ou seja, operador, vetor de estado, autovalor, autovetor, e assim por diante, né? Normalização da função de onda, associado com as probabilidades totais, né? Os conceitos observacionais, né? Ou seja, o que eu consigo calcular via os postulados, né? Eu consigo calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado valor, né? E essa é a parte da teoria, a parte de baixo é a parte relacionada com a observação, né? Como eu estava comentando com vocês, né? Qual é que são os resultados possíveis vindo da teoria, qual é que as frequências relativas da comparação experimental com a teórica, ou seja, vai dar a base empírica, para reforçar se a teoria está correspondendo à realidade ou não. A gente sabe que, na maior parte do tempo, a teoria da mecânica quântica corresponde em alta precisão com a realidade, ou seja, as predições, que são os resultados possíveis, e as frequências relativas, são corretas a maior parte do tempo, né? E, claro, tem toda uma parte aqui na realidade, que é a realidade não observável, porque o resultado de medida, ou seja, as frequências relativas, valores médios, a gente consegue medir, né? Mas tem conceitos aqui que estão relacionados com a teoria, que são conceitos não observáveis, né? Por exemplo,
a propagação da onda, né? O que é uma onda? A onda é um ente real ou é só uma abstração? Tá? Lembrando que a onda, do ponto de vista do formalismo, ela só é utilizada, né, a função de onda, no caso da, da versão standard da mecânica quântica, né? A função de onda ela é só utilizada como um caminho para eu calcular as predições da observação experimental, né? Porque, em geral, é o psi-quadrado que vai me dar informação sobre probabilidades ou densidades de probabilidade, e a partir dessa densidade de probabilidade eu vou calcular médias, né? Valores médios, incertezas e assim por diante. Mas aqui ainda tem um conceito. Então, a função de onda em si, só a função de onda, né? É um conceito inobservável. Né? Eu não observo a função de onda. Eu uso o conceito de função de onda via o postulado de Bohr para relacionar esse ente, essa quantidade, esse conceito, né? Com densidades de probabilidade, né? Que são utilizadas para fazer predições. Né? O colapso da função de onda é real ou não? Ou seja, esse processo da função de onda como sendo uma sobreposição e a partir do processo de medida eu recair numa função de onda específica associada ao alto valor medido, né, é uma coisa que não é observável. O que eu observo é a medida experimental. Essa discussão, né, do que ocorre quando eu preparo o sistema, ele evolui antes da medida, como uma superposição. O que é essa superposição? E depois o processo do famoso colapso da função de onda, né, quando eu parto da função de onda de superposição para um determinado alto valor, e esse alto valor associado com uma autofunção específica, né, também é um conceito inobservável. Né? Eu não vejo isso acontecendo. São conceitos abstratos, né, dentro da estrutura teórica mínima da mecânica quântica. Mas não tem nada a ver com a realidade. Né? Eu não sei o que está acontecendo observacionalmente relativo a esses conceitos. Né? Função de onda de superposição, como é que ela se propaga antes da medida, como é que é esse tal do colapso da função de onda, né? Inclusive, a gente falou, quando a gente introduziu o conceito de função de onda, né? Havia um embate, né, conceitual entre o próprio Schrödinger e o Bohr e o povo lá de Copenhague, o Heisenberg, né? O Schrödinger, ele encarava a função de onda psi como um objeto real, né? Associado ao sistema em que aquela função de onda está descrevendo, né? Inclusive, depois isso foi refinado, esse conceito do Schrödinger e o próprio de Broglie, né? Através do Bohm, né? David Bohm, que construiu uma teoria, né, física que envolve o conceito da função de onda como sendo um conceito de quantidade real, né? Não uma abstração. Né? Lembrando que no caso do Bohr e o Heisenberg, o povo lá de Copenhague, eles consideravam que a função de onda não tem realidade física, a única realidade do ponto de vista da função de onda é seu módulo quadrado que está associado com densidade de probabilidade. A densidade de probabilidade é uma abstração matemática ainda, né? Mas pelo menos eu consigo entender que essa densidade de probabilidade pode ser utilizada para calcular médias estatísticas, né? Então tem todo um embate aqui do qual é, que é o papel real da função de onda, se ele é um objeto real ou não, né? Então tem toda uma parte das interpretações da mecânica quântica são sobre o papel da função de onda, se ela é realística ou não, certo? Então tem todo esse conjunto de conceitos que estão separados na parte da teoria e da realidade, né? E claro, tem uma interface entre a teoria e a realidade, a parte observada e a parte não observada. Né? Então, basicamente, esse esquema aqui dá a separação entre teoria e realidade do ponto de vista dos conceitos fundamentais, né, da teoria mínima, da estrutura mínima da mecânica quântica com os resultados observacionais. Então aqui eu só estou resumindo o que está aqui, basicamente não é novidade aqui, não é eu que estou fazendo isso, basicamente é a discussão que o Oswaldo Pessoa Júnior faz sobre esse esquema aqui, no artigo que eu já vou mostrar depois, que vocês podem ler por si só, né? Ele está fazendo uma discussão daquele diagrama ali, né? Então, ele vê que tem uma simetria entre sistema quântico, né, e observador quântico, né? Você precisa desses dois conceitos, né? O conceito de estado e também de operador, né? Vocês conseguem ver aqui que está no diagrama dele, tem uma simetria aqui no meio, né? Entre o psi, né? A função de onda ou vetor de estado e o operador, com essas duas quantidades que a gente, na teoria,
a gente vai conseguir fazer predições, né, para a comparação com a realidade observável. Então, ele está mostrando ali que tem uma simetria, né, da função de onda e observável quântico. Né? Eles estão em pé de igualdade na necessidade, na teoria, dessas duas quantidades para fazer predições e comparar com a realidade, né, com a observação. Né? Ele está também falando que tem dois níveis epistemológicos, né, que a divisão básica dele entre teoria e realidade, que é essa coluna da direita aqui, né, onde ele separou em cima aqui só os conceitos teóricos, né, que são leis gerais, os conceitos teóricos e os conceitos observacionais, e depois na parte de baixo tem a realidade, que é a observável, que é a base empírica, e a inobservável. Então, com interpretações das quantidades que aparecem na teoria mínima, né, na estrutura mínima da mecânica quântica. Né. Então, ali está separando os níveis, né, entre teoria e realidade, onde a teoria procura sempre espelhar, né, a realidade. Né. Mais embaixo no diagrama tem a realidade física, que ele separou, né, em realidade física observável e inobservável. Né. Mas do ponto de vista da realidade física ali, né, ele está se referindo, né, à preparação do objeto quântico e ao arranjo do aparelho de medição. Né. Então, a realidade física, ou seja, o resultado experimental, envolve ainda, né, na estrutura da teoria a preparação do objeto quântico, ou seja, que é preparar o estado do sistema, que é aquela superposição, né, de funções de onda, né, e o arranjo do aparelho de medição, ou seja, o processo de medida em si, né, ou seja, como é que o observável vai ser medido, qual é que é o aparelho de medição que a gente vai utilizar e assim por diante. Um caso bem clássico que a gente já viu é o experimento de Stern-Gerlach, né? Nós tínhamos um conjunto de átomos, né, que saiu de um forno, né? Eu não sabia qual é que é o estado quântico de spin, né, projeção Z do spin de cada átomo, né, ou de um átomo específico ali que sai do forno, né? Na verdade, como eu não fiz um processo de medida, o estado de projeção Z do spin é uma superposição quântica, né? Pode ser up ou down com determinadas probabilidades. Quando a gente passa pelo campo magnético e vai tomar força, né, a gente faz a separação dos estados, né? Então, o aparelho ali, que é a passar o estado misturado, né, que eu não sei exatamente qual é que é o estado de spin dele, passar pelo campo magnético não uniforme, né, a gente consegue fazer a separação. Esse é a máquina, né, é o aparelho de medição, né, e a gente tem o resultado do anteparo, né, que são aquelas duas concentrações de átomos, né, separando especificamente nos estados de spin, componente Z, né, dos átomos que passaram pelo aparelho de medida, né. Mas, em geral, tem sempre esses dois processos, né, preparação do objeto quântico, preparação do objeto quântico, no caso do Stern-Gerlach, né, é fazer que os átomos sejam colimados, né, para passar pelo campo magnético, né, pelo eletroímã, né, que vai separar ele depois. Né. Mas sempre tem esses dois passos, do ponto de vista da construção do objeto quântico e depois passar ele pelo aparelho de medição, né, para fazer a medição. E os resultados esperados, né, da teoria são comparados com as frequências relativas, né, medidas no processo de medição. E os resultados experimentais que a gente obtém vão fazer, então, vão construir a base empírica, né, que tem que ser explicada pela teoria. Então, por exemplo, no Stern-Gerlach, né, tinha duas separações. Aquelas duas separações vão ser conseguidas a ser explicadas só com o conceito de spin. Né? Se a gente usar só o conceito de momento angular, a gente não consegue explicar aquela separação. Né? A gente esperaria que tudo se concentrasse no meio do anteparo. Né? Como a gente tem um novo conceito que é o conceito de spin, e a gente sabe qual é que são os autovalores e autovetores associados a componente Z do vetor de spin, a gente consegue comparar a predição teórica com a base empírica, né, que é o que foi medido. Ele continua ainda discutindo um pouco aquele esquema geral ali, né? Ele entende que os conceitos da teoria que correspondem mais diretamente à base empírica, né, são os chamados conceitos observacionais, né? E os conceitos mais abstratos são chamados de conceitos teóricos, né?
Do ponto de vista dos conceitos teóricos, né, mais abstratos, né, tem o conceito de sistema quântico, que é descrito pela função de onda, pelo vetor do estado, e o conceito de observável quântico. Né. Isso são conceitos teóricos, né, aqui na separação epistemológica dele. Né. Aqui, toda essa parte daqui, que é o psi, o operador linear, né, está no conjunto de conceitos teóricos. Depois a gente vai fazer a conexão desses conceitos teóricos com os conceitos observacionais, em geral através de regras de correspondência mínimas. Né? Isso é o que é feito. É o que o Bohr começou a fazer no início, né? Através dos princípios de Bohr, né? O princípio de complementariedade e de limite de números quânticos grandes, para ver um limite clássico e assim por diante. Né? Tem que ser feito isso, né? De alguma maneira. Né? A relação entre os conceitos mais teóricos, abstratos, né? com a parte observacional. Ou seja, relaciona essas criaturas, esses conceitos muito abstratos no espaço de Hilbert com algo mais reais, né? Que são os conceitos observacionais. Né? Certo? Se para fazer isso, para conectar essas quantidades abstratas com os conceitos observacionais, tem as regras de correspondência. Ou seja, qual é a relação entre a frequência relativa e os coeficientes de expansão? Como é que é a relação entre o valor esperado experimental com os coeficientes de expansão da função de onda preparada com a superposição, e assim por diante. Tem que ter uma regrinha aí de como é que eu conecto os conceitos teóricos abstratos com a observação dos conceitos observacionais. Né? Ele diz aqui os conceitos observacionais, aqui no caso deles, são o modo quadrado da função de onda, né, e os autovalores correspondentes. Né? E aí, na conexão entre os conceitos abstratos e os conceitos observacionais, né, que depois vão ser conectados diretamente com a realidade física, né, com a observação experimental, né, tem duas maneiras de encarar essa conexão, né, entre teoria abstrata e os conceitos observacionais. Né. Tem duas grandes maneiras de encarar e depois a gente vai ver que basicamente as interpretações usuais de mecânica quântica podem ser separadas nessas duas famílias ou dois grandes linhas de pensamento. Né. Uma que é uma linha mais positivista ou empirista, né, que está associada a uma filosofia da ciência positivista, né, que vai considerar que essas regras de correspondência que dão uma conexão entre as abstrações da teoria e os conceitos observacionais, né, são os únicos pontos de contato entre a teoria e a realidade. Eu não preciso de mais nada para conectar a realidade com a teoria abstrata, a menos das regras de correspondência. Aqui os positivistas não estão interessados em ficar pensando, filosofando, e o que acontece com o gato de Schrödinger enquanto a gente não abre a caixa? O estado dele é vivo ou morto, ou é só vivo ou é só morto. Isso que é inobservável, os positivistas não fazem juízo de valor. Tá? Eles só vão levar em consideração as regras de correspondência que vão conectar as abstrações da teoria com a realidade, que são as frequências relativas de medida e os valores médios e incertezas. Né? É só isso, né? Não vai fazer nenhum juízo de valor ou interpretação de quantidades que são inobserváveis, ou seja, a função de onda enquanto não está sendo feito a medida, o que é o colapso da função de onda em si, né? Como é que ocorre a transição de uma superposição quântica para uma única função de onda depois do resultado da medida. Esse assunto aí, para os positivistas, não interessa. Tá? Eles são, do ponto de vista é um pragmatismo, né? Pragmatismo. Essa é a versão, na verdade, a corrente estándar da mecânica quântica é a positivista, né? Ou seja, a mecânica quântica existe a partir dos postulados, ela faz predições corretas, né? E a gente vai refinando a teoria, claro, mas do ponto de vista do resultado da comparação da teoria com o experimento, basta, né? Basta que ela seja uma teoria efetiva, né? Que é o caso. Né? Essa é a corrente maior que existe desde os anos 50, por aí. Né? Mas tem toda uma outra linha, que é, na maior parte, está concentrada as várias interpretações da mecânica quântica, né?
são o pessoal mais realista, né? Ou seja, estão associados com uma filosofia da ciência realista, né? Que considera que esses conceitos teóricos, né, abstratos lá da teoria, também estão ligados diretamente ou se referem à realidade, certo? Ou seja, a função de onda tem uma realidade, o conceito de superposição tem uma realidade, o colapso da função de onda tem uma realidade, né? Constituindo uma parte não observável da teoria, mas corresponde, né, está ligado diretamente a uma realidade. Tá? Então a gente vai ver que uma grande parte das interpretações de mecânica quântica, por exemplo, o papel da função de onda, o que quer dizer a função de onda, o que é a superposição, o que é o colapso, vai ter colapso, não vai ter, o que é o colapso, está nessa parte do pessoal que é mais realista, né, que vai dar um caráter real para objetos abstratos, né, como a função de onda e assim por superposição quântica e assim por diante. Né. Então são duas grandes linhas aí, né. E eu, como eu estava comentando, né, justamente a ligação entre a teoria, esses objetos abstratos, com a realidade, é que vai se denominar interpretação da teoria. Né? Então, as regras de correspondência, né, que estão ali na parte mínima, está incorporado com o formalismo mínimo da teoria e não são discutidos. Né? As regras de correspondência são a conexão entre vetor de estado e operador linear, né, que representa os observáveis, com as frequências relativas e valores esperados. Né? As regras de correspondência estão dentro do formalismo mínimo. Né? Já as interpretações, que a gente vai ver a partir da segunda aula que vem, né, propriamente ditas, né, elas vão ser adicionadas por diferentes autores, né, sem fazer modificação da teoria. Então, eles vão só fazer discussão sobre o papel dos conceitos teóricos, tentando colocar eles como sendo correspondentes à realidade, ou se referem à realidade objetiva, né? Ou seja, o que é a função de onda, o que é a superposição, quais que são as consequências de encarar esses objetos como correspondente a uma realidade objetiva e assim por diante. A gente vai ver, na aula que vem a gente vai separar justamente as diferentes interpretações para o vetor de estado, com a função de onda, para o caráter da medida, né? O que ocorre no processo da medida, ou seja, o conceito do colapso da função de onda, a interpretação de uma coisa que eu não falei, que não está nos postulados, mas está sujeita à interpretação, que é o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? O que quer dizer, no final das contas, o princípio de incerteza de Heisenberg? Do ponto de vista da teoria, o princípio de incerteza de Heisenberg não tem muita discussão. Né? As relações de incerteza gerais, né? Claro, eu não mostrei aqui, mas quando a gente faz um curso de mecânica quântica, a gente mostra aqui. O princípio de incerteza geral, né, ele existe para espaços de Hilbert, né? Ou seja, é uma das desigualdades matemáticas que existem lá para espaços vetoriais normados, né? Então, o fato de eu ter uma relação de incerteza por observáveis num espaço vetorial, do espaço vetorial de Hilbert, isso é uma propriedade intrínseca do espaço vetorial. Né? A gente discutiu também que isso tem a ver com a comutação ou não dos operadores lineares, né, associado com dois observáveis que vão ser compatíveis ou não, né? Então, estou fazendo uma discussão teórica, né, de um conceito teórico que é comutação de operadores, né, com a existência de uma regra de incerteza associada àqueles dois observáveis, né? Mas a princípio a gente quando eu comentei para vocês, né, a gente vai fazer interpretações, então, distintas do papel da função de onda, do vetor de estado, do processo de medida, colapso da função de onda e também o princípio de certeza de Heisenberg, né? Também a gente pode ter diferentes interpretações do que significa um princípio de incerteza do momento e posição, ou da energia e do tempo. Lembrando que na teoria formal da mecânica quântica, a existência dos princípios de relação de incerteza nada mais como permitidas pela estrutura do espaço vetorial de Hilbert. Né? É uma desigualdade de Schwarz, né? Que existe para espaços vetoriais tipo de Hilbert. Né? Existe sempre isso. Né? Está associado com o computador, aqueles operadores que está medindo. Né? Os conceitos observacionais, aí eu estou falando daquele gráfico dele lá, né? Os conceitos observacionais estão relacionados através das leis empíricas, né? Ou seja, qual é a conexão das teorias, né,
da teoria com os resultados do experimento, frequência relativa, valores médios, né? Tem duas grandes leis gerais ali, que são dois daqueles postulados que eu mostrei, né? Que vão reger a transformação do estado quântico, né? Uma delas é a evolução temporal do sistema, que é da equação de Schrödinger, né? Independente do tempo, né? E a outra é o postulado da projeção, que é super importante, né? Que vai nos dar como é que é o resultado da medida a partir da teoria, né? Quando eu faço a operação do operador linear sobre a função de onda da partícula, do estado da partícula, né? Esse vetor de estado, eu vou obter um determinado outro valor, né? Associado com um determinado outro vetor também. Isso é que vai estar conectado com o ato da medição, como diz a da teoria do experimento. A evolução temporal, como eu falei para vocês, é a equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Ela vai dar a evolução temporal da função de onda, né? Aqui eu só vou discutir uma coisa que também vocês não devem ter visto muito, mas é só para comentar, né? O fato lembra que na mecânica ondulatória de Schrödinger, né? A função de onda depende do tempo, explicitamente, né? Porque ela é a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, né? A gente demonstrou que no caso trivial, né, de sistemas conservativos é sempre o mesmo comportamento temporal, né? E os operadores não dependiam do tempo, né? Os operadores basicamente eram operadores, alguns casos a gente mostrou que eles podem ser pensados como operadores diferenciais espaciais, né? No caso, por exemplo, o operador momento linear, né? Ele é associado com derivadas espaciais, né? Então, no caso 3D está associado com o operador nábula, que é um operador diferencial espacial, né? Os momentos angulares também são operadores, são representados por operadores diferenciais espaciais, né, em coordenadas esféricas, mas são derivadas espaciais, né? Então, de maneira geral, a gente já fez vários exemplos, né? Os operadores não dependem do tempo e apenas funções de onda dependem do tempo, né? Isso é a chamada representação de Schrödinger, né? Mas existem outras representações, né, da mecânica quântica onde a evolução temporal não necessariamente está só na função de onda, tá? Existe uma outra representação, que é a representação de Heisberg, né? Onde a função de onda não depende do tempo e a evolução temporal está nos operadores. Está na representação de Heisberg, que é uma outra representação possível, né, da evolução quântica do sistema. A dependência temporal está no operador e não na função de onda. A função de onda depende só das coordenadas e os operadores é que vão evoluir no tempo, né? E existe uma terceira, muito utilizada em teoria de quântica de campos, né? Que é a representação de Dirac ou de interação, né? Onde ambos esses entes evoluem no tempo, tanto as funções de onda quanto os operadores. Tá? É a terceira representação possível, que é a representação de Dirac ou de interação. Tá? Então, tem três tipos de evoluções temporais, dependendo da representação. Né? A gente viu basicamente a representação de Schrödinger, onde a evolução temporal é só na função de onda e os operadores não têm dependência temporal. Mas só para lembrar que existem outras representações onde a dependência temporal pode estar em outros entes, ou nos operadores, ou em ambos, né? Função de onda e operadores. Né? Certo? E aí o processo da medição tem que fazer aquele colapso, né? Que está representado pelo postulado 2, que é o postulado da projeção. O colapso, do ponto de vista formal, é operar um operador linear sobre o que representa observar o que eu quero medir, né, sobre a função de onda representando o sistema. E a partir do operador é que a gente consegue calcular os autovalores dos autoestados, e aí a partir disso fazer predições, né, calcular as probabilidades de ocorrência e comparar essa probabilidade de ocorrência com os resultados experimentais. Lembrando que a densidade de probabilidade, que é a regra de Bohr, né, vai nos dar a probabilidade de ocorrência de um determinado valor, né, um determinado alto valor, quando eu faço o processo de medida. Né. E, claro, tem um tópico à parte que não está incluído nos postulados, que é a questão das relações de incerteza, né, que na teoria, basicamente, eu vou ter relações de incerteza quando eu tenho operadores não comutantes, né, isso é um conceito abstrato. Né. Eu tenho dois operadores representando duas quantidades físicas. O fato que eu tenho um ente matemático, que é o comutador, do fato desse ente matemático, comutador, ser não nulo, vai ter como consequência a existência de relações de incerteza para quaisquer dois observáveis não comutantes. A gente mostrou que posição e momento é o caso, né? Os operadores momento e posição não comutam.
A gente mostrou, eu consegui mostrar também, quando a gente discutiu o momento angular, né? A gente mostrou que as componentes do momento angular não comutam e, obviamente, isso vai nos introduzir uma relação de incerteza para as componentes duas componentes do momento angular, né? A comutador do Lx com y é proporcional ao operador Lz, né? Então, lembrando, quando eu tenho relações de incerteza, isso significa que eu não consigo medir duas quantidades físicas ao mesmo tempo com precisão arbitrária. Então, a consequência de eu ter não comutação ou um princípio de incerteza geral é que eu não consigo fazer medida simultânea, né, de dois observáveis com precisão arbitrária. Eles sempre vão estar ligados, porque os produtos das incertezas têm que ser maior ou igual que o H cortado, né, H cortado sobre 2. Tem um vínculo, né, uma desigualdade associada ao produto dos desvios padrões, né, porque as incertezas são os desvios padrões associados àquelas duas medidas. Né. Os produtos dos desvios padrões para objetos, para observáveis que são não compatíveis, né, cujo computador dá não nulo, né, vai corresponder a um produto de incertezas de desvios padrões que é maior que o reportado, necessariamente. Certo? Então, na aula que vem, a gente vai voltar e vou fazer duas coisas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer na aula que vem é tentar fazer exemplos práticos, né? Só para a gente brincar um pouco, exemplos práticos dos usos dos postulados, né? Esses postulados que a gente mostrou aqui, alguns deles, principalmente aquele que está associado com a relação teoria-experimento, que é a relação entre observável e operador, e a relação entre medida e autovalores dos operadores. Vou fazer isso usando função de onda de um sistema que é uma superposição, né? Ou seja, não estou num autoestado preparado, mas sim numa superposição, e a gente vai usar o postulado 2 e 3, né? Os postulados 2 e 3, para fazer predições sobre as medidas, né, observacionais. Certo? E depois, claro, a gente vai analisar do ponto de vista dessas duas grandes linhas, né, de pensamento filosóficos, né, tanto positivista quanto realista, né, essas quantidades do ponto de vista dessas abordagens. Né? Ou seja, como é que um positivista e um realista encaram a função de onda, ou vetor de estado, como é que um positivista e um realista considera a questão do colapso da função de onda, ou seja, o resultado da medida, né, o processo de medição em mecânica quântica, né, do ponto de vista dessas duas linhas de pensamento, como é que a gente vai interpretar o princípio de incerteza de Heisenberg, né, nesses dois pontos de vista, e assim por diante. E depois, na semana que vem, a gente vai chegar realmente na questão das várias interpretações de mecânica quântica, né, que tem a ver com conceitos mais gerais, além desses três dos postulados. Né? São conceitos mais gerais sobre a realidade objetiva, né, da conexão entre teoria e experimento. Então, eu vou ficar por aqui. Na aula que vem, a gente vai ver essas duas coisas. Exemplos práticos do uso dos postulados da estrutura mínima da mecânica quântica e já analisar, do ponto de vista desses dois pontos aqui, positivista e realista, né, como é que eles interpretam, né, como é que eles discutem os papéis dessas quantidades, né, função de vetor de estado, função de onda, colapso, processo de medida e princípio de incerteza. E depois a gente faz o caso mais geral na semana que vem das várias interpretações atuais da mecânica quântica. A gente vai ver o que eles estão analisando, né, quais é que são os tópicos que eles estão analisando comparando a teoria com o experimento. Mas lembrando que basicamente as grandes linhas são essas, né? Tem uma grande linha que é a Standard, que é a escola de Copenhague, né? Vinda do Bohr e do Born, né? Que é positivista, pragmatismo, né? Pragmatista, né? Ou seja, o que interessa é só a relação entre as regras de correspondência, que correlacionam a teoria abstrata com o processo de medida. O que é não observável, né? O que é o conceito não observável não interessa, não tem que fazer discussão sobre. E no caso dos realistas, não. Todo o meio do caminho até o processo de medida pode ser considerado como membro da realidade, né? E dando interpretações, né? Para a função de onda, para a superposição, para o colapso, e assim, para o princípio da incerteza, do ponto de vista da realidade, né? E assim por diante. São essas duas grandes linhas aqui, basicamente, certo? Então, continuamos na quinta, a gente faz essas
discussão, começa a discussão das interpretações especificamente. Hoje era só para dar um resumo a partir do que as interpretações vão ser postas, né? Elas vão ser postas a partir dos postulados, né? Elas não vão alterar, claro, as petições dos postulados, mas elas vão dar interpretações para esses postulados, dos conceitos abstratos que estão nos postulados, né? Principalmente naquela linha realista, né? Esse povo que faz interpretações sobre o que quer dizer cada um desses postulados do símbolo da mostra. Certo? Falamos, na quinta-feira nos vemos, continuamos a nossa análise. Abração, até quinta.